Olá, gente. Boa tarde, Márcio Simões, subindo um bate-papo com o Márcio Simões, agora às 13 horas e 45 no nosso canal do YouTube. Vamos lá, minha gente, perdão. Vamos lá, minha gente. É, Subi algumas matérias hoje aí referente à grande polêmica do pronunciamento do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro ontem. Foi um pronunciamento terrível, aquilo que muito brasileiro que o apoiava, que não gostaria de ter escutado da boca do presidente Jair Messias Bolsonaro, e para dizer para vocês todos que nos levantamentos a quais foram feitos agora por mim, Márcio Simões, o mundo político se virou contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? Alguns jogadores de futebol também se rebelaram contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? O nosso governador de São Paulo, João Dória, estava agora aí numa coletiva. Parabéns ao governador de São Paulo, João Dória, tá? Por sua atitude e que está tendo aqui com o São Paulo, com o cidadão paulista. Parabéns mesmo, de coração, ao governador João Dória, a qual eu já critiquei por muitas vezes, tá? Por diversas vezes, até mesmo o chamando de oportunista por ter feito sua campanha em cima de apoio do Bolsonaro usando o Bolsonaro. Sim, critiquei e sou assim dessa forma. Eu não tenho que omitir nada, nada. Eu não sou marca política, entendam bem, não sou marca política, não sou Bolsonaro, não sou PT, não sou Dória, não sou nada. Eu sou atitudes, atitudes louváveis. A gente tem que elogiar. Atitudes que não são para o benefício do cidadão brasileiro e do Brasil, nós temos que criticar sim e cair para cima e falar o que nós achamos que temos que falar sim. Afinal de contas, todos os funcionários públicos, todos os políticos são nossos funcionários, pagos até hoje com dinheiro dos nossos impostos. E acabou. É assim que eu penso. Primeiro lugar de tudo, a verdade. Segundo lugar, a sinceridade. Terceiro lugar, o caráter de cada um de nós. Acabou. Eu não vou passar a mão em cima daquilo que está errado. Não é porque eu possa ter uma pretensão em 2022, caso eu me candidate a deputado federal, que eu vou ficar defendendo o Bolsonaro, mesmo que ele esteja errado, para ganhar voto de bolsonistas. De hipótese alguma. Eu vou pelo certo. Seja o que Deus quiser. Se eu estiver certo nas minhas análises e no meu idealismo, e que você, cidadão brasileiro, gostar da sinceridade e da clareza de Márcio Simões, caso eu lance sim minha candidatura em 2022, caso, não estou garantido, caso eu lance a minha candidatura em 2022, sim, se você achar que eu mereço, estou aqui para servi-lo, sim, para servi-lo, ser o funcionário de vocês, tá? E trabalhar com caráter, dignidade e sinceridade, tá? E com verdade sempre, tá? Que não é isso que nós estamos vendo na política nos dias de hoje, tá? Isso é uma grande realidade, tá bom? Estava aqui fazendo uma análise sobre a repercussão que está dando o pronunciamento do presidente Jair Messias Bolsonaro no dia de ontem, na noite de ontem, para ser exato, tá? Foi uma decepção total para várias pessoas, vários brasileiros, inclusive eu que votei nele, tá? Mas é aquilo que eu digo para vocês. Não tenho fanatismo por marca política, nem por pessoa política. Eu tenho fanatismo por atitudes políticas pelo Brasil e pelo cidadão brasileiro. Atitude boa, política, vamos lá elogiar e parabenizar. Atitudes ruins para o cidadão brasileiro e para o Brasil, vamos criticar e vamos correr atrás para tentar arrumar a atitude ruim que algum político tomou por nós, porque está lá nos representando. Agora, entendo aí o desespero do presidente Jair Messias Bolsonaro, entendo, tá? Se o Brasil parar mesmo, vai quebrar mais do que já estava quebrado. Porque não adianta falar que o Brasil estava bom, é mentira,
Tá? PIB, uma vergonha. E é uma atitude também muito ruim do nosso presidente. Foi se dar um parecer sobre o PIB e levou um palhaço junto com ele para fazer a falar sobre o PIB. Uma verdadeira vergonha isso para o cidadão brasileiro. Só para os bolsonistas que estavam no cercadinho, cegos e fanáticos, que para eles tudo é bom e tudo é engraçado. Então vamos lá, minha gente. Mundo político. Estava analisando agora. Ronaldo Caiado, que sempre foi favorável ao governo Bolsonaro, se põe contra o presidente Jair Bolsonaro depois do pronunciamento de ontem à noite. Vários políticos contra o nosso presidente Bolsonaro depois do pronunciamento de ontem. Vários. Agora, você, Maria, que me criticou e me chamou de comunista, todo o Brasil é comunista, Maria? Você que lida com crochê, você mesmo que eu estou falando com você, todo o Brasil é comunista? Todos os profissionais da saúde são comunistas? Do mundo inteiro, Maria? Ou será que o único santo que existe no planeta Terra se chama Santo Bolsonaro? Que era contra o fechamento de igrejas, que era contra o fechamento de shoppings, que era contra tudo. Está só visando o governo e a arrecadação. E o cidadão brasileiro, ele não visa a saúde e a vida do cidadão brasileiro, dos idosos, das crianças e do trabalhador brasileiro? De certo não deve visar, né? Porque em 1 ano e 4 meses de governo, até agora, não tomou nenhuma atitude que diminuísse o desemprego e que diminuísse os 16 milhões de pessoas vivendo abaixo do nível da pobreza. Tá? Hoje, daqui para frente, todas as atitudes do presidente Jair Messias Bolsonaro, se forem atitudes errôneas, eu vou criticar sim e bater de frente. Vocês bolsonistas, gostando ou não gostando. Se não gostou, para de seguir Márcio Simões. Porque para mim, sempre a verdade em primeiro lugar, a sinceridade em primeiro lugar, o caráter em primeiro lugar. E não é isso que estou vendo no nosso governo. Tá? Talvez, né? Talvez o presidente da República não tenha sabido se explicar, se expressar direito com a atitude que ele teve ontem no seu pronunciamento, por falta de quê? De um apoio que alguém o escrevesse o discurso que ele tinha que fazer. E ele falou pela sua inteligência, né? Que talvez não seja tão aguçada assim, tão grande, né? Para falar o tamanho do absurdo que ele falou. Tá? Falar que ele teve um passado de uma vida de um atleta, que ele é um atleta que essa doença chegando nele não vai ser mais do que uma gripezinha. O senhor fale pelo senhor, presidente da República, não fale pelo cidadão brasileiro. Ou o senhor fale pelo senhor e pela essa quantidade de fanáticos, cegos, que não estão vendo que o governo em 1 ano e 4 meses não desenvolveu nada, como na sua vida pública como parlamentar, em 28 anos o senhor também não desenvolveu nada de benefício para o Brasil. Me desculpe, mas a sinceridade é sempre em primeiro lugar, tá? O senhor saiu da vida pública de parlamentar para ser presidente da República com todo mundo tendo a maior esperança no senhor, inclusive eu, que votei no senhor, dei o meu voto de confiança para o senhor. E o país continua da mesma forma que estava antes. Né? Atitudes políticas nenhuma, atitudes polêmicas todas o senhor já fez em 1 ano e 4 meses de governo. Tá? Então hoje, depois da polêmica, mediante uma situação tão grave, igual a do Covid-19, que ele teve coragem de lançar mais uma polêmica no meio do nosso Brasil, vocês vejam a reação no mundo político. Aí agora vocês vão falar, é tudo esquerdista, é tudo comunista, que nem eu fui chamado por essa Maria aí, que mexe com artesanato, que é uma ignorância política total que essa mulher tem dentro dela. Talvez seja por causa da idade, né? Talvez a idade um pouco mais avançada, um pouco. Eu também não sou nenhuma criança,
mas eu procuro estudar política, procuro me informar, minha senhora. A senhora mandou eu me informar a respeito da gripe H1N1, né? A senhora mandou eu me informar, né? É, minha senhora, eu sei que ela matou bastante gente, sim. Eu sei, mas a senhora não está informada do que é o Covid-19, né? Espanha, em 24 horas, 514 pessoas entraram em óbito. Tá bom, minha senhora? Se a senhora não sabe, tá bom? Aqui no Brasil, o epicentro é São Paulo. E o epicentro do mundo está, do jeito que está andando, se proliferando a doença, vai ser os Estados Unidos. Tá bom, minha senhora? Se a senhora acha que Márcio Simões não é informado, que é um comunista, como a senhora falou, por gentileza, a senhora larga um pouquinho aí os seus artesanatos e passa a senhora a estudar para a senhora obter mais informações, tá? Que eu me parece que a senhora, pela sua fisionomia, a senhora já deve estar na idade de risco, tá? Ou a senhora está com medo que o país quebre e não tenha para sua aposentadoria. Então a senhora quer que quem não esteja em grupo de risco continue trabalhando para pagar os impostos, para pagar a sua aposentadoria, para a senhora fazer crochê. Dá licença, né, dona Maria? Não vou mais aceitar e nem tolerar pessoas do nível da senhora me criticando, com baixo conhecimento político. É isso aí, minha gente. A coisa tá pegando e o presidente Jair Messias Bolsonaro foi completamente infeliz na sua colocação no pronunciamento de ontem, tá? Hoje ele já deu uma live aí na porta do Palácio do Planalto para os seus bolsonistas que estavam no cercadinho, né? Porque é o cercadinho dos bolsonistas. Ele já foi tentando explicar de outra forma, de uma forma mais amena, talvez. Alguém já chegou nos ouvidos do presidente Jair Messias Bolsonaro e falou: você fez tudo errado no seu pronunciamento. Sabemos que o senhor está com medo, presidente. Sabemos que a responsabilidade é grande nas suas costas de conduzir um país que já está quebrado e o senhor estava tentando conduzir. E que com essa pandemia vai se piorar, sim, a situação do país e vai levar o mundo para a falência. Talvez começar de novo as administrações dentro do mundo, talvez seja o melhor caminho, né, minha gente? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Políticos, principalmente aqui do Brasil, onde a gente conhece mesmo, está deixando a desejar. E o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, uma decepção total para mim, que votei no senhor, como para várias pessoas que votaram no senhor, tá? Tive pessoas ontem que me surpreenderam e vieram falar comigo, tá? Pensei que eu ia ser apedrejado por ter negativado o seu pronunciamento, o conteúdo do seu pronunciamento. Mas graças a Deus teve meia dúzia de, sim, comunistas. Esses são os comunistas que vocês falam tanto, né? Vocês apontam o dedo para os outros e não se olham, seus egoístas, né? Só pensam em si próprios, né? Então, vamos lá, dona Maria, começa a pensar um pouquinho melhor, hein? Porque se o Brasil parar mesmo, a senhora vai ter que se virar, hein? Com a sua aposentadoria, né, dona Maria? Não é o comunista aqui, que nem a senhora falou que eu sou um comunista que vou trabalhar para pagar a sua impostos para pagar a sua aposentadoria, não, dona Maria. Tá bom? Porque comunista eu não sou. Eu sou justo e verdadeiro. O que é certo, o que é errado, vamos sentar o pau em cima mesmo. Não vamos passar a mão na cabeça de nada que seja errado. Nem que seja o presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque ele está assim, como diz ele, na contramão. Enquanto todos os profissionais da saúde pedem para que tenha isolamento social, ele pede para que o Brasil volte ao normal. Tremenda contramão o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Ah, parabéns, presidente,
por tamanha inteligência ou por tamanha falta de saber explicar uma situação. Valeu!